Bom dia, nossa aula de hoje é razão e proporção, tá? Quando você fala numa razão, primeiro você vai ver a quantidade que você está falando em relação a outra, tá? Uma grandeza em relação a outra. Por exemplo, você tem aqui, por exemplo, na Copa do Mundo de 1950, dos 6 jogos disputados, a seleção brasileira venceu 4. Então ela venceu 4 de 6, tá certo? Portanto, a razão entre o número de jogos, vejam só, a razão entre o número de jogos e o número de vitórias, tá? Então eu tenho que botar quantos jogos foi no numerador e quantas vitórias foi no denominador. Sempre vai ser essa ordem que eu falar. Primeiro é numerador e o segundo sempre vai ser o denominador. Então aí foi 6 jogos de 4, 6 quartos. Simplificando, dá 3 meios, tá certo? Que são iguais, né? São frações equivalentes. 6 quartos é igual a 3 meios, 2 terços, tá certo? Depois, na Copa do Mundo de 82, 5 jogos disputados na seleção, venceu 4 e perdeu 1. Então, a razão entre o número de vitórias e o número de derrotas. Veja que agora ele está falando número de vitórias e o número de derrotas. Quantas vitórias foram? 4, né? Quantas derrotas foram? 1. Então, 4 de 1. Se eu dividir 4 para 1, vai dar 4. Então, a razão é 4. Lembro vocês que a fração é uma divisão do numerador pelo denominador. Na outra, na Copa de 94, dos 7 jogos disputados, a seleção venceu 5 e empatou 2. Portanto, a razão entre o número de empates e o número de vitórias. Veja que a relação que está fazendo é com o número de empates, que foram 2, e o número de vitórias foram 5. Tá? Então essa razão sempre você vai fazer dessa forma. Você vai falar, ver que você falou primeiro e vai no numerador. E o segundo, o denominador. E aqui a gente tem um conceito, olha só. A razão entre dois números, A e B, com B diferente de zero. Por que diferente de zero? Porque o B é o divisor. E você não pode ter um divisor zero. Nessa ordem é o quociente, tá? É o quociente, quer dizer, é a divisão do A e B. Olha só, assim como no exemplo, a Copa de 94, podemos dizer que a razão entre o número de empates e o número de vitórias é 0,4. Por quê? Porque eu vou dividir 0,4. Eu vou dividir, tá certo? O número lá que é o número de empates sobre o número de vitórias, que foram 2 empates e 5 vitórias. Se eu dividir, vai dar 0,4. Se eu quiser transformar em porcentagem, basta multiplicar por 100. Quando multiplicar por 100 vai ser 40%, tá certo? E também podemos afirmar que na Copa do Mundo de 2002, o desempenho da seleção brasileira foi de 100%. Por que 100%? Porque de todos os jogos o Brasil ganhou todos. Então, de 100 jogos, de 6 jogos e ganhou os 6 jogos, certo? Nós temos algumas razões com números específicos. Por exemplo, a razão que é a velocidade média. O que é a velocidade média? É o espaço que você percorre em um determinado tempo. Isso é uma razão. Você tem um espaço que você percorreu sobre o tempo. Se você dividir o espaço pelo tempo, você vai ter a velocidade. Então, a velocidade média vai ser uma razão, tá certo? Do espaço sobre o tempo, espaço percorrido sobre o tempo gasto. Outra específica, tá? A razão é o mapa e a planta baixa. O mapa e a planta baixa. Veja que você tem um mapa aqui, uma planta baixa de uma casa, tá certo? Você não vai colocar o tamanho normal aqui, né? No desenho, que não vai ter como você fazer um desenho tamanho normal. Então você vai fazer uma planta e dessa planta você vai atribuir valores, sendo que se essa escala que a gente fez aqui, ó, 1 para 100, quer dizer, a cada 1 centímetro aqui no desenho corresponde a 100 centímetros no tamanho natural, tá? Tamanho real, tá certo? Então aí seria 1 para 100. Se aqui deu 1 centímetro, então lá vai dar 100 centímetros, tá certo? No tamanho normal. Então é a razão do tamanho que você tem na planta, sempre vai ser assim. Aí você tem bem aqui, vamos supor que você tenha bem aqui 3 centímetros. Então lá você tem 300 centímetros no tamanho real, tá certo? Outra é a densidade de um corpo. A densidade de um corpo é o peso, a massa dela sobre o volume. Você vai sempre dividir
a massa de um corpo sobre o volume. Se você dividir a massa de um corpo sobre o volume dele, você vai ter a densidade de um corpo, tá certo? Veja que aqui divide a densidade do ouro, né? 3 quilos e vê o volume que ele ocupa. Então, ele dividiu, a densidade do ouro é aproximadamente 19,3 gramas por centímetro cúbico. Outra densidade demográfica. A densidade demográfica, tá? Se tiver na geografia, né? É o número de habitantes por área. Por exemplo, aqui, né? Ele colocou pra gente, segundo o IBGE, em 2013, lá em Manaus, o número de habitantes era 1.982.177 habitantes. E a área de lá, 11.401 km². Tá? Então, a densidade demográfica de Manaus é 173,9 habitantes por km². Tá certo? Se você fizer isso com São Paulo, você vai ver que essa densidade vai dar muito alta, quer dizer, tem muito habitante e o espaço é pequeno, né? E a área é pequena. Aqui em Manaus você vê que tem poucos habitantes, né? Para uma capital, mas o espaço é imenso, né? Agora vamos ver proporção. Aqui nós temos, né? Atividades físicas, tá? Os meninos são 150, as meninas 100, certo? Uma escola. Curso de inglês. Os meninos são 110, as meninas são 165. E não tem nenhuma atividade fora do horário escolar. 84 meninos não tem, 126 meninas não tem atividade fora da escola. Então, fazendo uma comparação, comparando os números, né, de meninos e meninas de cada caso, por exemplo, por meio de uma razão, nós vamos ter, se nós fizermos a razão aqui, né, na atividade física, são 150 meninos e 100 meninas que fazem atividade física. Então, a razão entre o número de meninos e meninas vai ser 150 sobre 100, que vai dar 3,5. Se você fizer a razão aqui, tá? Nesse curso aqui de inglês, de línguas, inglês, espanhol, outras línguas, você vai ver que são 165 meninas e 110 meninos. A razão que está falando aí é o número de meninos com o número de meninos. Então vai ser 110 sobre 165. Se você simplificar aqui, vai dar 2 terços. Olha, deu igual. Não deu igual. Aqui é 3 meios, aqui é 2 terços. E que os alunos que não praticam, né, não tem nenhuma atividade fora do horário escolar, você vai ver que são 84 meninos e 126 meninas. Se você simplificar aqui, vai dar 2 terços. Aqui deu 2 terços. Aqui também deu 2 terços, não foi? Então quer dizer que essas razões são proporcionais. Por quê? Porque elas dão o mesmo valor se tiver na forma reduzida. 2 terços, 2 terços. Então quer dizer que 105 avos é igual a 84, 126 avos. Olha, ele igualou bem aqui, olha. Tá? E aí eu posso fazer da seguinte forma para me saber se isso eu faço o meio com os extremos. Como é meio com os extremos? Eu multiplico esse que está aqui dividindo com esse aqui de cima. E multiplico esse que está dividindo no segundo termo, segundo membro, com aqui de cima no primeiro membro. Se eu multiplicar aí, vai ficar A vezes D igual a B vezes C, meio pelos extremos. E esses valores vão ser sempre iguais quando isso for uma proporção, tá certo? Por exemplo aí, olha, Mauro e Helena estão fazendo uma trilha até um acampamento. O percurso até o acampamento é de 12 quilômetros. Supondo que eles comecem a andar 8 horas, a que horas chegam ao acampamento? Considerando X o termo gasto para a caminhada e 12 o quilômetro, podemos mostrar a seguinte proporção. Olha só, o que foi que ele falou lá no início, né? Disse assim, aqui no lado, né, e diz assim, olha,
Neste ritmo, percorreremos 1 km a cada 15 minutos. Então, ele fez aqui, olha, 1 km a cada 15 minutos, igual 12 km, x. E multiplicou o meio com os extremos. Vai ficar como? Meio com os extremos. 1 vezes o x, 15 vezes o 12. Olha, 1 vezes o x e 15 vezes o 12. 1 vezes x, 15 vezes o 12, deu 180 minutos. E aí, como deu 180 minutos, ele dividiu por 60. Por quê? Porque 60 minutos é 1 hora. Então, nesse caso, né, deu 3 horas. Mas eles saíram, que horas? E saíram 8 horas, não foi? Às 8 horas. Então, se eles saíram às 8 horas, eu vou somar 8 horas com mais 3 horas, que eles vão estar andando, vão chegar 11 horas. Tá certo? Quando você tiver uma proporção, sempre você vai fazer isso. Esse que está dividindo com esse de cima multiplicando, e esse que está aqui dividindo com esse de cima multiplicando. Vai ficar 2 vezes o x igual 3 vezes o 6. 2 vezes o x, 2x. 3 vezes o 6, 18. O 2 está multiplicando o x, vai passar dividindo. Vai ficar x igual a 18 dividido para 2. Então, esse x vai ser igual a 9. Então, esse valor aqui é 9. Tá certo? Isso é dessa forma que se resolve uma proporção.